Início do século XX. A Europa vivia o que chamavam de Belle Époque. Para quem olhava de fora, parecia o paraíso. Paris brilhava, as artes floresciam e o otimismo transbordava. Era um tempo de paz, mas uma paz escrita com letras minúsculas e entre aspas bem grandes. O mundo estava mudando numa velocidade alucinante. De repente, as carruagens davam lugar aos primeiros carros barulhentos. O silêncio das cartas era quebrado pelo toque do telefone, e nos céus, o 14 bis de Santos Dumont provava que o homem podia finalmente voar. Mas, enquanto a população civil celebrava o progresso e as luzes, nos porões dos palácios reais, o clima era outro. As grandes potências não estavam apenas investindo em telefones. Elas estavam obcecadas pela única tecnologia que realmente garantia o topo da cadeia alimentar: a ciência da destruição. A corrida armamentista não era um segredo, era um estilo de vida. A geopolítica da época era um jantar de família onde ninguém se suportava. A Alemanha, unificada há pouco tempo, estava crescendo demais, rápido demais e com fome de poder. Isso, obviamente, deixou os vizinhos de cabelo em pé. A França não esquecia nem por um segundo a humilhação da Guerra Franco-Prussiana. Eles queriam a Alsácia-Lorena de volta, e o ódio era o tempero do café da manhã francês. O Reino Unido, que sempre se considerou o dono dos sete mares, olhou para o lado e viu a marinha alemã construindo encouraçados gigantescos. Ora, ora, quem esse Kaiser pensa que é? Pensaram os britânicos. A Europa não era mais um continente, era um barril de pólvora gigante, seco pelo sol do nacionalismo e cercado por gente segurando isqueiros. Só faltava a faísca. E a faísca veio do jeito mais estúpido possível. Um erro de GPS humano. Junho de 1914, Sarajevo. O herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, sofre um atentado à bomba e sai ileso. O plano dos conspiradores tinha falhado miseravelmente. Mas o destino tem um senso de humor mórbido. Querendo visitar os feridos no hospital, o motorista de Ferdinando errou o caminho e acabou entrando em uma rua sem saída. Ele parou o carro para manobrar exatamente na frente de uma cafeteria, onde Gavrilo Princip, um nacionalista sérvio que tinha acabado de desistir do plano, estava tomando um café. Princip não acreditou na sorte. Ele levantou, deu 2 tiros e o sistema de alianças da Europa desmoronou como um castelo de cartas. A Áustria atacou a Sérvia, a Rússia defendeu a Sérvia, a Alemanha defendeu a Áustria, a França entrou na briga. Era o efeito dominó mais sangrento da história. A Alemanha achou que seria fácil. O plano Schlieffen previa uma vitória relâmpago, passando pela Bélgica para nocautear a França em semanas. Mas a Bélgica resistiu mais do que o esperado, e o que era para ser uma corrida virou um impasse. O mundo parou na lama, literalmente. Surgiram as trincheiras, cicatrizes profundas na terra que se estendiam por centenas de quilômetros. Aquilo era o inferno na terra. Milhares de soldados vivendo entre ratos gigantes, doenças terríveis, água podre e o medo constante do gás tóxico que queimava os pulmões por dentro. As batalhas eram absurdas. Generais mandavam ondas de homens correrem contra metralhadoras. O resultado? Avançar 10 metros custava a vida de milhares de homens. Era um moedor de carne humano que ninguém sabia como resolver. Em 1916, a guerra parecia eterna. O céu estava cheio de aviões com bombas e o mar cheio de submarinos perigosos. Mas a Alemanha estava prestes a cometer o erro que mudaria tudo. O desespero começou a bater na porta do Kaiser, e eles estavam prestes a tomar uma decisão. Uma decisão arriscada, agressiva e monumentalmente estúpida, que traria um gigante adormecido para a briga e mudaria o destino da humanidade para sempre. Bom, essa foi a parte 1 da nossa jornada pela Grande Guerra. Fiquem ligados, porque a parte 2 já está no forno e não vai demorar muito tempo para sair. A gente se vê no próximo campo de batalha.